Então vamos lá, pessoal, para a segunda parte da aula do nosso assunto de hoje, que é termoquímica, né? Então, no vídeo parte 1, nós paramos exatamente aí nessa atividade, que é uma atividade para ser respondida se é uma reação exotérmica ou se é endotérmica, dependendo do exemplo, tá? Então vamos lá, vamos fazer juntos aqui. Fusão do gelo. A pedra de gelo está derretendo porque o gelo está absorvendo a energia do meio. Então nós vimos que a fusão é um processo endotérmico. Então vamos ver exatamente. Aqui já até caiu aqui, né? O número 1 já caiu, então já está te adiantando que o processo de explosão de uma bomba é um processo que libera energia. Então, se está liberando energia, é um processo exotérmico. Roupa secando no varal. Roupa secando no varal, ele absorve a energia do meio, né? Está um dia ensolarado, essa roupa ela está úmida, está molhada, e ela vai secar, porque a água vai evaporar. Então, a evaporação é um processo endotérmico. Dissolução de álcool em água. Igual eu falei para vocês, se a gente mistura um pouco de álcool na água, e se a gente colocar um termômetro, a gente vai ver que a temperatura, né, vai subir nesse termômetro, porque o processo é liberação de energia. Então, é exotérmico. Dissolução de hidróxido de sódio em água. Processo aqui é um processo que vai também esquentar. Se a gente colocar soda cáustica na água, por exemplo, né, a gente observa que fica muito quente a água. Então esse processo é exotérmico. E a evaporação da acetona. Você deixou um vidrinho de acetona aberto, aquele processo vai virar vapor, né? Aquela acetona líquida vai virar vapor de acetona. Então ele precisou de absorver energia do meio. Então o processo está lá, é um processo endotérmico, absorveu energia do meio, tá bom? Então, se você fez e você acertou todos aí, parabéns! Vamos continuar então, pessoal? Então, nessa parte 2, eu já vou começar a falar mais das reações químicas, tá? E eu vou trabalhar com vocês agora o conceito de entalpia. O que significa entalpia? Então, nós vamos ver aqui agora, né, em amarelo, ó, esses dois itens que nós vamos trabalhar agora nessa parte 2, tá bom? Primeiro, o que é entalpia? Entalpia, ele vai ser simbolizado agora para a gente com a letra H. H maiúsculo. Entalpia significa o total de energia liberada ou absorvida em uma transformação de um dado sistema a pressão constante. Ou também eu posso definir como entalpia a quantidade de energia de um corpo. Também nós temos essa outra definição também que ela é muito utilizada. Quanto de energia tem um corpo? Se um corpo ele possui uma grande quantidade de energia, a gente fala que ele tem uma quantidade de entalpia bastante elevada, tá? Agora, se esse corpo perdeu energia, a gente fala que essa energia total liberou. Então, houve uma diminuição dessa entalpia. Então, toda reação, quando ela for exotérmica, ou seja, quando ela estiver liberando energia, né, que nós vimos, para o meio externo, significa que a entalpia irá diminuir. Tá? A gente pode utilizar uma analogia como se fosse com relação a dinheiro. Então vamos supor que eu estou perdendo, né, dinheiro, eu estou gastando dinheiro. Então a minha conta bancária vai diminuir. Ok? Todo processo endotérmico agora, ele irá absorver a energia do meio. Então a energia de um corpo, de um sistema, vai aumentando, porque ele está absorvendo energia. Então a minha entalpia, nesse caso, aumenta. Ok? Olha as setas aqui. Para baixo significa que perdeu a entalpia, para cima aumentou a entalpia. Então o total constituinte de energia de um corpo pode aumentar ou pode diminuir. Depende se esse corpo perdeu ou ganhou energia de algum outro sistema, tá bom? Então vamos ficar muito ligado nesses conceitos. Ok? Como que eu sei que um sistema perdeu ou ganhou energia? Então, vai depender exatamente disso daqui. Pessoal, ΔH significa variação de entalpia. Então, essa entalpia ela pode aumentar ou ela pode diminuir. Então, significa que há uma variação. Tá? Então, vamos supor que eu vou representar agora por uma fórmula. Toda fórmula a gente calcula como o momento final menos o momento inicial. Então, por exemplo,
Se eu quiser saber de quanto que foi esse valor de variação de entalpia, desculpe, eu tenho que saber qual era a entalpia final, que eu chamo aqui agora de entalpia dos produtos, e diminuir da entalpia inicial, que é a entalpia dos reagentes. Então, se eu tenho quanto que me restou de quanto eu tinha, e eu trabalhar essa diferença, eu sei de quanto que foi esse meu valor do ΔH. Então, por exemplo, vamos supor que no começo, ó, toda vez que for HR é entalpia do reagente, e toda vez que for HP é entalpia do produto. Então, essa daqui seria o meu início, e aqui seria o meu final. Beleza? Vamos colocar só assim para a gente entender. Então, vamos supor que no início eu tinha 20 quilocalorias. Quilocalorias é uma unidade de quantidade de calor, que a gente vai falar também um pouquinho mais à frente. Tá? Quilocalorias, kcal. E vamos supor que ele foi de 20, ele foi para 10. Então, o reagente eu tinha 20 e o produto passou a ser 10. Então, significa que diminuiu, né? Se no começo eu tinha 20 reais, por exemplo, e eu voltei para casa com 10 reais, significa que eu gastei, que eu liberei. Assim também é com a energia. Então, diminuiu. Então, apliquem esses valores aqui nesta fórmula, nessa expressão matemática. Então, a variação de entalpia. Onde tiver HP, eu vou colocar 10, que é o valor do HP. Para onde foi? E onde tiver o HR, que é a entalpia do reagente, eu vou colocar 20. Substitua na fórmula. 10 menos 20, menos 10. Olha esse menos aqui, pessoal. Aqui está falando que a minha variação de entalpia é negativa, é menor do que zero. Todas as vezes que a minha variação de entalpia for aqui menor do que zero, menor, ao símbolo de menor do que zero, significa que o processo liberou energia e ele é exotérmico. Tá? Vamos ver um caso agora que vai aumentar. Você tinha 5 reais, vamos fazer essa analogia que vocês entendem. É o começo. Reagente é o começo, certo? Lembra que uma reação química, o reagente vira sempre um produto, durante uma transformação química. Então, se no começo você tinha 5, você tinha 5 reais nessa analogia, e você passou a ter 10, no final você tinha 5, e você passou a ter 10, significa que aumentou. Então, a entalpia nesse caso aqui, ó, ele aumentou. Se aumentou, então significa que eu vou ter um valor positivo. Olha aqui na minha fórmula. Onde for HP, HP seria 10 quilocalorias. Então a gente troca por 10. HR é 5. Né? Aqui eu tenho 5 quilocalorias. Diminui. 10 menos 5 vai ficar um valor positivo. 5 quilocalorias é o valor da entalpia. Então, pessoal, todas as vezes que o meu ΔH for positivo, for valores positivos, significa que o sistema absorveu energia, o processo é endotérmico. Todas as vezes que o meu ΔH for negativo, um valor negativo, significa que o processo é exotérmico. A gente vai ter que ler muitas reações químicas, e nessas reações químicas, todas as questões termoquímicas, por exemplo, tem no finalzinho esse valor de ΔH. É só a gente ler, tá? Agora vamos acompanhar aqui nos meus gráficos. Então vamos supor que eu vou construir esse gráfico aqui com vocês. Vamos supor que eu tenho aqui a entalpia, a quantidade de energia, versus, aqui faltou só uma seta aqui para a gente melhorar, que é o caminho da reação, certo? Imaginem vocês que eu tenho aqui ó, o início. O início é o meu reagente. Vou colocar R de reagente. E aqui é o meu final. O final é o meu produto, certo? Vamos supor que A e B está mais elevado, mais acima do que a entalpia do produto. Então significa que, em termos de valores, quanto mais alto aqui da seta, mais energia tem. Então A e B tem mais energia do que C e D. Essa seta para baixo está dizendo que perdeu-se energia. Então olha aqui de novo, ó, o meu ΔH é negativo. Então este gráfico é um gráfico exotérmico. É um diagrama de entalpia exotérmica, certo? Vamos trocar aqui para vocês verem.
Agora eu tenho aqui, ó, esse I é início, é o meu reagente é A e B. A e B ganhou energia do meio e virou C e D. Então C e D tem mais energia do que A e B. Então, nesse caso, o meu ΔH é positivo, significa que o processo é endotérmico. Vamos ver outros gráficos aqui? Olha, de novo, eu tenho aqui uma substância A, essa substância A virou a substância B. Se essa seta, pessoal, for para baixo, significa que o sistema está perdendo energia. Ó. Seta para baixo, ele diminui, o meu ΔH vai ser negativo. Então, um outro exemplo. Eu tinha 200 quilocalorias aqui no começo, e ele perdeu energia até virar 100 quilocalorias. Então, A é de 200 quilocalorias. B agora tem 100. Então, significa que o sistema perdeu. Esta variação de entalpia, né, que é da entalpia final menos a entalpia inicial, me deu aqui 100 quilocalorias. Então, o processo é exotérmico. Tá? Outro exemplo, um endotérmico de novo. Eu tenho um produto aqui, vamos supor que esse produto aqui seja, eu não coloquei, mas pode ser um produto A agora. Esse produto A tinha 220 quilocalorias, é o meu reagente. Ele vai absorver energia do meio até ele virar um produto, vamos colocar aqui um produto B. Esse é o patamar do produto B. O produto B tem 80 quilocalorias. Quanto que ele absorveu de energia? Qual que foi o valor do ΔH? Então é só a gente calcular assim, ó. ΔH é a entalpia do produto, o produto não vale 80? O produto vale 80. Menos a entalpia do reagente. Qual que era a entalpia do meu reagente? Olha aqui o HR. HR é 20. 80 menos 20, mais 60 quilocalorias. Então, novamente eu falo, ΔH positivo significa que o processo está absorvendo energia, então é endotérmico. Então, pessoal, voltem novamente, se vocês tiverem dúvida, na interpretação desses dois gráficos, tá? Para vocês entenderem. E para fechar aqui essa aula, a gente fala de novo aqui, ó. Então, se o gráfico está aumentando a energia, eu tenho aqui a energia antes, a entalpia do reagente é mais baixa do que a entalpia do produto. A entalpia do produto aqui, que é o produto B, tem um patamar mais alto. Então, para cima significa que ele absorveu energia. Processo endotérmico. Agora, se eu tiver um reagente A, ΔH, o primeiro patamar é sempre do reagente, o segundo patamar é sempre do produto. Se o B tiver menor do que o A, olha só, significa que ele perdeu energia. ΔH aqui no caso é um ΔH que eu chamo de negativo. Então o processo é exotérmico. Então, só para a gente fechar aqui o exercício de hoje, vamos supor, pessoal, que eu tenho um gráfico, um diagrama de energia, onde eu tenho A2 mais B2. Observe que eles estão bem acima de 2AB. Então, esse caso aqui ele é um reagente e aqui eu tenho um produto. Olha que a seta abaixou, né? Está dizendo aqui que o meu processo vai ser de liberação de energia. Então, é só completar aqui o gráfico. De acordo com o gráfico ao lado, indique a opção completa, respectivamente, preenchendo essas lacunas. Então, a variação de entalpia, o meu ΔH nesse caso, ele é positivo ou ele é negativo? Então, se ele foi para baixo, é um ΔH negativo. Então, a gente já descarta aqui a letra E e a letra B. Certo? Porque essa reação aqui, analisando, está vendo que ela é negativa? Se ela é negativa, ela é exotérmica. A seta vai para baixo, ela perde energia. Então, a gente já descarta também a letra C. Certo? E, nesse caso, ele está liberando energia, porque reação exotérmica, o ΔH é negativo, e ele libera energia, ele manda energia para o meio externo. Então, essa letra aqui vai dar a opção correta, a letra D. Beleza, pessoal? Então, a gente chegou aí no finalzinho da aula, exatamente quase 15 minutos nessa segunda parte aí, tá bom? Façam as atividades, postem as atividades, que eu vou dar uma analisada e olhada. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, ou no Conexão Escola, ou também podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza, pessoal? Abração, até mais, até a semana 2 aí do nosso PET Volume 3. Abraço, pessoal!